Nunca se esqueça que você não é o que você acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é graciado. Deus não nos vê, gente, como nós nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que nós podemos imaginar. É um plano bom, perfeito e agradável. Então, gente, medite lá nos primeiros 2 capítulos de Efésios. Identifique lá quem você é em Cristo e abra a tua boca e confesse. A Bíblia fala que no mundo, gente, teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Você também vai vencer, não por mérito seu, não, mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz. Olha só, gente, a Jana falou assim: o Senhor mudou a minha vida, meu jeito de enxergar o nosso grande Deus, de me aproximar dele e confiar plenamente. Isso é lindo, né, gente? Olha só a Edilene. A Edilene é membro do canal. Para você que quiser se tornar um membro, tem aqui um link, seja membro. Quando você se torna membro, você vai ter um e-mail que você vai me mandar. E você me mandando esse e-mail, eu vou te dar 3 presentes que vão mudar a sua vida, vão ajudar muito na sua caminhada, tá bom? A Edilene falou assim, ó: estar no casulo, quando sair, será uma linda borboleta, pronta para semear, colher e saber lidar com os levantes. Glória a Deus. Exatamente, minha irmã. Eu tenho um vídeo chamado do Milagre ou Transformação, onde eu falo sobre a borboleta e sobre a lagarta. A lagarta e a borboleta são é a mesma pessoa, só que em fases diferentes. Nosso deserto é da mesma forma, gente. Quando nós chegamos no deserto como lagartas, nós estamos ali querendo chegar à Terra Prometida. Mas para você chegar à Terra Prometida, a lagarta tem que passar por um casulo para se transformar numa linda borboleta e voar muito alto. Então, gente, esse vídeo é muito poderoso. Tá na série do Deserto à Terra Prometida. Se você quiser procurar esse vídeo, vai mudar muito a sua vida. E aí, Edilene colocou hoje assim: graças a Deus, através de você, hoje eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Gente, acho que é o versículo que eu mais falo. O sol nasce para justos e injustos. Glória a Deus. O Adailton falou assim, ó: depois que eu conheci seus vídeos, eu também estou me sentindo diferente e preciso mudar muito ainda. Mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Vai sim, meu irmão, vai sim. Persevere, Adailton. A Val Machado: só descobri que estou no deserto porque conheci o seu canal e graças a Deus estou passando o deserto feliz em Cristo Jesus. Gente, isso aqui, gente, edifica muito a minha fé. Saber que a pessoa entendeu o deserto, porque, gente, eu custei a entender o deserto e eu estou aqui para te ensinar como eu passei pelo deserto, o que eu cometi de erro, o que eu cometi de acerto, o que eu aprendi através da palavra de Deus. Gente, eu fico muito feliz quando isso acontece. Isso edifica, me fortalece para eu continuar ainda com mais força. O Fábio Almeida diz assim:
Boa noite, meu amigo. Estou passando por um deserto pesado. Estou desempregado e meu casamento não vai bem. Mas ouvindo o seu testemunho, me devolveu a esperança. Obrigado, que Deus te abençoe. Gente, testemunho. Meu testemunho, para quem não viu, ele é bem impactante. Então, o Fábio Almeida, muito parecido comigo, perdeu o emprego, o casamento não vai bem. No caso, eu perdi o casamento também, e eu tinha uma filha com depressão, com tendências suicidas. Isso em 10 dias da minha vida aconteceu. Então, Fábio, o que eu te falo, irmão, exatamente é isso. Você não pode perder a esperança. Você pode perder tudo na sua vida, menos a esperança. E dê um passo de cada vez, de fé em fé, de glória em glória, o Senhor vai te conduzindo pelo deserto. E quando você menos esperar, quando você estiver pronto, meu irmão, você vai estar chegando na terra prometida num piscar de olhos. E depende de você, tá bom, meu irmão? Vamos lá, Joaquim Manuel falou assim: o meu deserto, olha só, gente, isso aqui é interessante. Eu que criei, me arrependi muito, perdi minha família e tudo que eu tinha. Só que Deus tem sido misericordioso comigo e tirou as escamas dos meus olhos. Forte isso, né, gente? E me mostrou que Ele é o meu tudo. Gente, infelizmente, nós nos aproximamos, na maioria das vezes, de Deus através da dor. Tem aquele ditado, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Gente, 99% se aproxima de Deus pela dor. Quando perde tudo, quando a gente está lá, só que o apóstolo Paulo fala, é quando nós somos fracos é que somos fortes. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em nós. É na fraqueza que Deus faz o trabalho. É na fraqueza que o Espírito Santo, como Espírito da verdade, Espírito Consolador, como um Espírito ajudador, está ali conosco para limpar a nossa mente, e Deus está ali nos perdoando. E como você falou, Joaquim, Ele é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia, como diz na palavra, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. E tirou as escamas dos seus olhos. Isso aqui retrata Paulo, que era um perseguidor de Jesus, depois se tornou um dos maiores profetas que eu conheço. Gente, depois de Jesus, a minha referência de fé é Paulo, pela radicalidade que ele tinha, pelo amor a Jesus que ele tinha. Então, meu irmão, é exatamente isso. É difícil, é dolorido, mas às vezes nós temos que perder as coisas. E outra coisa que você está falando aqui, o meu deserto eu que criei. Da mesma forma fui eu, meu irmão. Eu colhi o que eu plantei. Eu não entrei no deserto. E isso é muito importante, Joaquim, porque muitas pessoas entram no deserto achando que Deus colocou ela lá. Só que não, ela fez tantas coisas erradas e entrou no deserto. A partir do momento que o primeiro passo é você reconhecer que você errou. Será que você está no deserto pelos seus erros? Como foi comigo? Eu errei muito na minha vida. E, gente, só que é o seguinte, quando você se coloca no deserto, eu lembro muito da história do filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança que era de direito, ele pegou a coisa certa que já era dele na hora errada. Ele pediu a herança. Ele foi para o mundo, perdeu tudo, comeu comida de porcos. Ele plantou o deserto dele. Mas qual foi a primeira atitude que está escrito na palavra com relação ao filho pródigo? Ele caiu em si. É exatamente, Joaquim. Você caiu em si. Opa, errei. Me arrependo. Joelho no chão, arrependimento, peça perdão e recomece a sua vida. O filho pródigo, o que ele fez? Ele caiu em si e depois ele voltou para a casa do pai. Quando você se coloca no deserto por erros seus, o primeiro passo é o que o Joaquim fez de uma forma sábia. É o quê? Primeira coisa, caiu em si. Eu errei. Gente, é muito difícil o ser humano. Todo mundo tem um pouquinho de orgulho, e orgulho é a maior destruição de um ser humano.
E se você, pelo orgulho, achar que você não foi você que se colocou no deserto, às vezes você cometeu um erro, foi você que colocou, e você achar, não, Deus me colocou aqui. Tá tudo errado, gente. Quando você se coloca no deserto, o primeiro passo é reconhecer seus erros. E o segundo passo é voltar para a casa do Pai. Adorei seu testemunho, meu irmão. Excelente. Gilberto Iatuk, acho que é isso. Estou passando por um deserto e depois que eu comecei a te seguir, estou aprendendo muito. Hoje o meu deserto é uma bênção de Deus, oh glória, pois me mostrou quem eu sou e que tipo de cristão eu sou. Gente, é poderoso isso. Na verdade, gente, o deserto realmente é um lugar de aprendizado. Quando você encara o deserto como sofrimento, gente, você vai sofrer muito. Agora, quando você encara o deserto, depois de um tempo, porque, gente, quando você entra no deserto, é desesperador. Eu passei pela fase da angústia, do desespero, da dúvida, da insegurança. Só que eu perseverei, eu busquei, eu me arrependi, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ler a palavra, eu fiz a minha parte. E Deus foi me abençoando de fé em fé. Mas chega um ponto, gente, que o deserto é tranquilo, é em paz. Por mais que o circo está pegando fogo, você está em paz, você está alegre, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ele te sustenta no deserto. Tá bom? Vamos lá, Marta Simone. Marta Simone, é bem difícil, Vinícius. Não impossível. Eu tenho me esforçado, Deus é tão maravilhoso e tem me mostrado o caminho. E você tem me ajudado muito nessa jornada. Minha irmã, persevere. É bem difícil mesmo. Gente, na palavra diz, Jesus fala que nós teremos aflições, mas ele diz também que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, troque de fardo com ele, entregue as suas preocupações e problemas para ele e pega o dele, porque o dele é leve. Entendeu, gente? É isso que você tem que fazer. Então, minha irmã, persevere. E você se esforçando, buscando a Deus com todas as suas forças, com certeza você vai sair do deserto e chegar na terra prometida. Gente, a reflexão de hoje, eu coloquei lá, o amor lança fora o medo. Eu fiz uma live esses dias falando sobre medo e fé. E, gente, um comentário de uma irmã que me deixou muito assim, intrigado. Intrigado não é a palavra. Me deixou curioso. E eu comecei a analisar palavra a palavra do comentário dela. E eu resolvi trazer essa palavra para você hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não vou falar o nome da irmã, mas ela colocou assim, ó: preciso de socorro dos céus, pois o medo tem dominado a minha mente, o meu corpo, mas eu creio que meu Deus tem para mim o meu milagre, em nome de Jesus. Estou em tuas mãos, Senhor. A irmã que escreveu isso, eu não sei se ela está aqui, mas, gente, eu gostei do que ela falou, porque ela está sendo sincera e muitas pessoas estão passando por isso. A pessoa está dominada pelo medo, está dominada pela ansiedade, está dominada pela preocupação. E está falando assim, eu creio no meu Deus. Gente, dominado. O que é dominado? Dominado é que se tomou conta o medo. Se o medo tomar conta, gente, se a ansiedade tomar conta, se a preocupação tomar conta, não tem lugar para fé. Então, o eu creio, quando você está dominado por isso, quando você fala eu creio, a sua fé só está saindo da sua boca, porque ela é morta. Isso é pesado, né, gente? Isso é pesado. Porque, gente, na palavra diz. Eu falei sobre medo e fé. Só que eu coloco agora medo, preocupação, angústia, insegurança, todas essas porcarias que nós sentimos no deserto. Junta tudo. Junta todas essas porcarias. Quando isso está num lugar, a fé não consegue ficar no mesmo lugar. Quando você está ansioso e preocupado, é falta de fé. Porque diz na palavra, lançai sobre ele toda preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Então, se você está ansioso, não lançou para ele, não atirou para ele, você está com falta de fé. Se você está com medo,
a fé também não ocupa o mesmo lugar que o medo, do que a insegurança. Então, meu irmão, minha irmã, nós seres humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos medo, só que nós não podemos ser dominados pelo medo. Entenda o que eu estou falando, gente. Nós não podemos ser dominados pela ansiedade, nós não podemos ser dominados pela preocupação, porque a partir do momento que isso nos domina, a fé morre. É pesado isso, gente, mas eu tenho que falar, porque eu era ansioso, eu era preocupado, eu tinha medo, eu era inseguro. Quando eu entendi isso, que eu tinha que lançar isso sobre ele e não ter medo, quando eu comecei a conhecê-lo em espírito e verdade, o Senhor, e eu fiz uma live esses dias sobre intimidade, 2 dicas para criar intimidade com Deus. Gente, sem intimidade, se você não conhece a Deus, se você não conhece como Ele pensa no que está escrito aqui, está tudo escrito aqui, gente. Se você não tem intimidade com Ele, o medo vai te dominar, a preocupação vai te dominar, a ansiedade vai te dominar. Gente, na palavra de Deus, está escrito 365 vezes: não temas, não tenha medo. 365 vezes. É como se Deus, todo dia, quando você abre os olhos, Ele olha para você e fala: não temas, não tenha medo. Gente, eu fui procurar, e outra coisa, é uma forma de você estudar a palavra. Se você tem ansiedade, se você tem preocupação, você vai lá no Google, no Dr. Google, e escreve assim: versículos sobre medo. Gente, vai aparecer 500. Versículos sobre ansiedade, vai aparecer um monte. Versículos sobre preocupação. Vê no Google quais são, e ali aparecem todas as versões. Versão NVI, em todas as versões bíblicas que você imaginar. Evangélica, católica, a Bíblia que você quiser. E ali você olha cada passagem daquela. E para você ter mais estudo, pega na sua Bíblia e abre, Salmo 34:4, vai lá e abre. E lê o Salmo todo, qual o contexto do que Davi estava falando. É assim que se estuda a Bíblia, gente. E eu olhei aqui, eu coloquei assim, versículos sobre medo, gente. Olha só a quantidade que tem. No Salmo 34:4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus medos. Ou seja, quando você busca o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, Ele vai te responder e ainda vai te tirar o medo. Outra coisa, Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É Salmo 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Podemos dizer em Hebreus 13:6, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não temerei. Salmo 55:4 e 5, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Olha só, gente, isso aqui é Davi falando. Os profetas da Bíblia tiveram medo, só que eles não deixaram ser dominados pelo medo. Aqui, olha só, gente, quando ele, aqui, temor e tremor, o medo tomou conta de mim. A partir do momento que o medo começou a tomar conta dele, ele, Senhor, pediu socorro para Deus. Porque se a gente deixar o medo entrar, a fé vai embora, meu irmão, minha irmã. Não deixe os maus sentimentos, os maus pensamentos dominarem você. E Deus vai te acolher, se você buscá-lo em espírito e verdade. Todos os profetas da Bíblia sentiram medo, eles eram seres humanos, eles tinham sentimentos e emoções como nós. Mas os que se entregaram ao medo não tiveram vitória. E os que encararam o medo através da fé tiveram vitória. O maior exemplo de medo, que venceu o medo, foi Josafá. Josafá,
Ele estava lá quando veio vários exércitos contra Israel. E ele ficou com medo, porque ele ia perder a batalha, humanamente falando. E diz na palavra, ele teve medo. Foi a primeira reação dele. Só que o que ele fez com esse medo? Ele não deixou o medo dominar ele. Porque se o medo dominasse ele, acabou, ele ia perder a guerra, a batalha. Ele foi para o joelho, ele foi para o templo, colocou todo Israel em jejum, até os animais jejuaram. E com isso Deus lutou as batalhas dele sem ele erguer uma espada. E os inimigos se autodestruíram. Então, meu irmão, minha irmã, como você vai encarar esse medo? E como você falou aqui, minha irmã, não tem como você estar dominada pelo medo na sua mente e crer em Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Uma coisa é antagônica à outra. Clareou a tela, né? Eu não sei se clareou para você, para mim clareou aqui. Gente, essa palavra que eu queria falar para você hoje era esse recado sobre medo, sobre ansiedade, preocupação. Gente, eu era um cara muito preocupado. Quando eu consegui, quando eu entendi, porque eu digo sempre, é muito simples entender o que está escrito, mas o problema é acreditar no que está escrito. E quando Deus fala para lançar, é para jogar no colo dele. E eu comecei a declarar essa palavra: Senhor, eu estou preocupado com isso. Porque é normal você sentir preocupação e ansiedade. Ela vem contra você, mas você tem que pegar e entregar para ele. É o que eu fazia. Vinha uma preocupação: Senhor, eu estou com essa preocupação. E na tua palavra está escrito para eu lançar para o Senhor. Está aqui, Pai, a preocupação é essa. Solta e deixa. Deixa ele trabalhar. Daí quando você orar um outro dia, outra hora, daqui uma semana, Senhor, aquela preocupação que eu entreguei para o Senhor, eu confio que o Senhor está trabalhando nela. E eu espero o teu tempo, em nome de Jesus. Apenas me dá graça para saber esperar. É isso, gente. Agora você ficar todo dia: Senhor, me ajuda. Misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele vai te dar graça para você, mas ele não vai te tirar do problema, gente. Porque problemas vêm para amadurecer. Para nós amadurecermos na fé. Não adianta você pedir para Deus tirar o problema da sua vida. Paulo orava pelas igrejas, ele não pedia para tirar os problemas. Eu falei isso de manhã. Paulo orava para que as pessoas tivessem alegria, paz durante a tribulação, mas não para sair a tribulação. Porque a tribulação não vai embora, meu irmão, minha irmã. A tribulação fica. Mas Deus te dá graça para você se manter firme nos problemas da vida. A Simone assim: como sabemos se a porta de emprego foi aberta por Deus ou não? Irmã, independente que seja emprego, ou seja o que for, se você quer saber se aquilo é de Deus ou não, seja emprego ou qualquer outra coisa, você tem que ter intimidade com Deus para saber se aquilo é de Deus. Só que eu aprendi uma coisa, irmã. Eu comecei da seguinte forma: quando eu estava naquele início, eu dava passos de fé. O que é isso? Por exemplo, eu tinha que tomar uma atitude com relação a certa situação. Eu falava: Senhor, com relação a isso, eu não sei o que fazer, Pai. Eu vou dar passos. Se não for para mim, se não for teu, Pai, fecha. Que eu não sinta paz. E eu ia caminhando. Se eu ia sentindo paz, eu continuava. Senhor, eu estou indo. Senhor, conversando com Deus. A partir do momento que eu sentia uma angústia, alguma coisa ruim, ou aquela porta se fechava, Deus fechava, eu sabia que não era dele. Hoje eu criei uma sensibilidade maior com relação a isso. Mas, irmã, é dia a dia, passos de fé, sensibilidade ao Espírito Santo, crie intimidade com Deus, que aos poucos o Espírito Santo vai te conduzindo de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Minha irmã, crie uma sensibilidade ao Espírito Santo. Se não for coisa de Deus, ele vai fechar, ou você vai ter indícios que aquilo ali não é para você. E eu dava muito passos de fé. Hoje, gente, de acordo com a intimidade que você vai criando com Deus, Deus é mais claro no que ele fala com você. Ou, na verdade, Deus sempre está falando conosco, nós que não estamos escutando, porque nossa mente está tão cheia de preocupação, tão cheia de coisas, que às vezes a gente não escuta a voz de Deus, porque nós estamos com a mente atribulada. Vinícius, queria saber como e quando estamos saindo do deserto. Como e quando? Quando, minha irmã? Você só vai sair do deserto quando você estiver pronta. Ou seja, como eu sempre falo, o deserto é um treinamento, é uma preparação para você viver um novo.
na sua vida, para Deus te colocar em outro patamar, para Deus te levar para a terra prometida, para a terra de promessa, para você viver o plano de Deus. E para você viver o plano de Deus, você tem que estar pronto. A partir do momento que você está pronto, e esse tempo para você ficar pronto é de acordo com a sua entrega, com suas renúncias, porque o tempo de deserto depende de você. Quando você estiver pronto, no tempo dele, ele vai te tirar do deserto. Ele vai te promover. Ele vai operar o milagre. Ele vai operar o plano. E as coisas vão acontecer naturalmente, meu irmão. Tá bom? Então eu já respondi. Quando? No tempo dele. Como? Quando você estiver preparada para sair. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Mike. Vinícius, estou com o meu deserto financeiramente preocupado. Irmão, eu passei pelo deserto financeiro e eu sei o que é. E quando nós temos família é muito complicado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando pelo deserto financeiro hoje, devido ao que está acontecendo. Muitas pessoas desempregadas, muitos autônomos sem poder trabalhar. Mas, gente, você tem que ter fé. Confie no nosso Deus, porque quando faltam as coisas na sua casa, quando falta o dinheiro, que o Deus provedor vem. É assim que ele opera. Quando vem a doença, o Deus da cura age. Porque Deus age no impossível, gente. Nós temos um Deus sobrenatural. O natural nós fazemos, o sobrenatural é com ele. Então o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Gente, eu dou um exemplo. Gente, eu assisti uma pregação assim, eu fiquei doido quando eu vi isso. As pessoas acham que às vezes precisam de milagre, mas na verdade ela precisa de transformação, ela precisa de um processo, ela precisa aprender com os erros. E eu dou um exemplo muito das bodas de Caná. Nas bodas de Caná foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou água em vinho. E eu vi numa pregação, o pastor falou isso, eu fiquei maluco quando ele falou isso, abriu minha mente de uma forma poderosa. Ele falou o seguinte: Jesus transformou água em vinho. Ele precisava de vinho e tinha água na mão. O que ele fez? Operou um milagre. Porque não tem como, a água só se transforma em vinho por um milagre sobrenatural. Agora, se você tem uva na mão e você precisa de vinho, é um processo, não é um milagre. Porque a uva, através de um processo, vira vinho. Então, às vezes, gente, você está com algo na sua mão e você não precisa de milagre, você precisa de processo, transformação. Você precisa passar por um período de maturidade para receber bênção, não milagre. E às vezes o cristão fica orando por milagre, mas porque ele não quer passar pela transformação, porque dói. Às vezes a lagarta quer virar borboleta porque o casulo dói. Então, gente, é exatamente. E quanto mais você demorar para entrar no processo, ou no casulo, ou no deserto, encarar ele, como a gente leu vários depoimentos no início de pessoas que entenderam e falaram: eu vou passar, tá doendo, tá difícil, mas eu entendi e eu vamos que vamos, vou perseverar. Entenderam o deserto. Então, enquanto você eu estou no deserto, eu vou começar e vai doer, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Enquanto você não fizer isso, você pode morrer no deserto. Como o povo de Israel morreu. Só apenas 2 entraram na terra prometida. Dos israelitas que saíram do Egito. Apenas Caleb e Josué. Nós vamos lidar com pessoas sempre. E um escritor que eu gosto muito e pastor é o Tiago Brunet. E ele fez esse livro aqui, gente, ó. Especialista em pessoas. Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Só para te responder de uma forma muito simples. A pessoa difícil às vezes é uma pessoa muito próxima de você. Como você, às vezes, é uma pessoa que te afronta, às vezes é uma pessoa que te humilha. É difícil. Não é fácil, minha irmã. Agora, a pior atitude que você vai ter é querer converter essa pessoa. É você querer começar a falar de Jesus para essa pessoa. Porque as pessoas que não estão em Deus, normalmente não querem ouvir. Tem que ter uma brecha para você falar de Deus para essas pessoas. A melhor forma que você lida com pessoas difíceis é com atitudes de amor. Atitudes de amor. Ame essa pessoa da melhor forma possível.
com atitudes, e ela vai perceber em você uma mudança. Se você está em Cristo, se você é uma pessoa que está firme com Jesus, nós não vamos conseguir converter todo mundo, gente. A salvação, gente, a salvação é pessoal. É pessoal. Então, nós somos testemunhos de vida, mas a escolha é de cada um. Então, testemunho de vida é você estar feliz, carregar o fruto do Espírito com você, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Você é uma pessoa que aonde você entra, você leva a luz, você leva a alegria, a paz. As pessoas, quando chegam perto de você, querem continuar perto de você. E essas pessoas difíceis, elas vão observando isso. E de alguma forma, se ela abrir alguma brecha para você falar sobre a palavra, ou falar sobre Deus, falar sobre Jesus, você fala. Eu falo isso, meu irmão, minha irmã, porque eu cometi esse erro. Quando você conhece Deus em espírito e verdade, você quer falar para Jesus para todo mundo. Você quer que todo mundo sinta o que você está sentindo. E infelizmente não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo com Deus, tá bom? Acho que eu respondi a sua pergunta. A Elisete: Vinícius, eu caí por 4 ações da carne e muitas outras coisas que desagradam a Deus. E agora eu desejo muito voltar ao primeiro amor, mas não estou conseguindo. O que eu devo fazer? Me ajuda. Minha irmã, a pessoa que não conhece Jesus e conhece pela primeira vez, ela se encanta e começa a caminhar. Agora, aquelas pessoas que já estavam na caminhada e se afastaram, o mais difícil para essas pessoas se aproximarem de Deus novamente é a vergonha. É você estar envergonhado e achar que Deus está triste com você, que Deus não vai te receber. Gente, a gente não pode esquecer que o Senhor, Ele é misericordioso. Então, a partir do momento que você errou, minha irmã, você caiu por 4 vezes, não caia de novo. Quando Jesus perdoava, ele falava: não peques mais. Então, a partir do momento que você pediu perdão, Deus te perdoe, mas não peques mais. E o que você faz? Volta para ele, volta para o coração dele, começa a procurá-lo em espírito e verdade. E, gente, a partir do momento, pede para você se libertar da culpa, porque a culpa é o que nos arrebenta, gente. A culpa é o seguinte: você pediu perdão para Deus, você sabe que ele te perdoou e você fica se culpando, mesmo sabendo que ele te perdoou. E a culpa é um processo de libertação. A culpa é uma grande brecha que o inimigo age. É como se ele estivesse falando no teu ouvido: Deus não te perdoou, você errou, você está errado, só que Deus já te perdoou. Isso é um processo de libertação. Você tem que pedir para Deus todo dia: Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou, mas Senhor, isso está me incomodando, Pai. Eu estou me sentindo culpado, Senhor. Foi assim que eu me libertei da culpa. Dia a dia, oração, jejum, oração, jejum, palavra. Foi assim. E a partir teve um momento que eu não sentia mais culpa de nada, porque eu entendi que eu era nova criatura verdadeiramente. O passado acabou, morreu. Nova criatura em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Como se adaptar depois de superar ao deserto? Com uma bagagem de conhecimento, de fé, sensibilidade acima da média, que te torna anormal perante os próximos, pois os mesmos não fizeram o caminho percorrido. Irmão, perfeita a tua pergunta. E eu passo por isso hoje. O que acontece, gente? Isso aqui é o seguinte: a partir do momento que você cria uma intimidade verdadeira com o Senhor, quando você tem um conhecimento de fé, como ele diz aqui, um conhecimento de fé, quando você cria intimidade com Deus, quando Deus começa a fazer um trabalho muito evidente na sua vida, tem lugares que você vai que você se sente deslocado. Isso acontece comigo. Lugares que você não tem assunto. Porque, gente, infelizmente, quando eu estava no mundo, a gente se reunia para falar mal dos outros. A gente se reunia para falar da vida dos outros. A gente se reunia para falar de política. A gente se reunia para falar muito sobre futebol, até sadio, esporte, tudo bem, mas eu não gosto de futebol, então eu assisto, mas não sou ligado. Então eu não fiquei sem assunto. Por quê? Qual é o meu assunto hoje? É falar de Deus, é falar da palavra. Então eu fiquei meio deslocado. Então, meu irmão, não se preocupe com isso. Isso é um sinal verdadeiramente que o trabalho de Deus está sendo operado na sua vida. O que eu aprendi, irmão, eu pedi muita sabedoria para Deus para como eu deveria agir.
Então hoje eu me tornei uma pessoa muito silenciosa. Eu só falo quando eu tenho que falar. Então, por exemplo, quando eu vou em lugares que eu me sinto deslocado, eu fico ali numa boa, converso com as pessoas. Quando eu ver que tem um assunto que não tem nada a ver, eu saio de perto. Por quê? Porque verdadeiramente nós ficamos deslocados quando a gente começa a ter um patamar de fé grande, quando a gente começa a criar intimidade, quando a gente começa a entender as escrituras. Uma coisa que sempre vem à minha mente, Peixoto, é o seguinte. Minha irmã sempre falava isso. Minha irmã Regina, ela fala assim, que carne e espírito não se comunicam. A carne não conversa com o espírito. E quando você está caminhando no espírito, é muito difícil você conversar, debater com pessoas que estão na carne. Não tem como, não há comunicação. Então é melhor se calar por vezes. E outra coisa, irmão, fique tranquilo, porque a partir do momento que você está numa caminhada firme com Deus, Deus coloca outras pessoas na sua vida que vão falar a mesma língua que você. Fique tranquilo com relação a isso. Eu adorei sua pergunta e eu passo por isso. Tá bom, meu irmão? Como vencer a nós mesmos? Tenho orado, pedido a Deus o domínio próprio. Mas muitas das vezes, quando vem as situações, não consigo me controlar. O domínio próprio, ele faz parte do fruto do Espírito. Então, a partir do momento, minha irmã, tudo converge para a intimidade com Deus. Tudo converge para você conhecer a Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você está perto dele, quanto mais você cria essa intimidade com ele, mais sensibilidade a isso você vai tendo. E você vai desenvolvendo automaticamente o fruto do Espírito. E faz parte do fruto do Espírito o domínio próprio. Agora, irmã, não sei com relação ao que você vai estar falando, mas se você tem aquela coisa que é incontrolável, vai para o joelho. Quando aquela vontade de fazer uma coisa que não é legal, uma coisa que te faz mal, mas é incontrolável para você, joelho. Eu passei por isso, eu sei o que é. É ajoelhar e dizer, Senhor, eu não estou aguentando. Se o Senhor não me ajudar, Pai, não consigo sozinho, Pai, me ajuda dia a dia, até que vai ter um momento, minha irmã, que você vai passar por isso e você vai ter esse autocontrole automaticamente. Alberto, como faço para sentir o Espírito Santo? Ele me dá tanta resposta. Quero saber, entender o que realmente ele fala comigo. Irmão, intimidade. Intimidade com o papai. O Espírito Santo, você só começa a caminhar, como a gente fala, o Paulo falava, caminhe no Espírito, não caminhe na carne. A partir do momento que você está caminhando com ele, com Deus, você vai limpando e renovando a sua mente. A partir do momento que você vai renovando a sua mente, vai limpando o seu passado, vai causando essa ruptura com o passado, e você vai vivendo dia a dia intimidade com Deus, o Espírito Santo vai te conduzindo dia a dia, meu irmão. Então, dentro do que você me perguntou, muitas pessoas me perguntam com relação ao batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo pede ao Senhor para ser batizado ao Espírito Santo. Senhor, me batiza no Espírito. Senhor, me batiza no Espírito. Senhor, me batiza no Espírito. No Espírito. Vai ter um momento que você vai ser batizado no Espírito. Quando Deus quiser derramar isso sobre você. O tempo é dele. A forma é dele. Então, gente, é isso, Roberto. Vamos mais uma pergunta aqui. Como você escolhia as passagens da Bíblia para passar pelo teu deserto? Eram aleatórios ou você seguiu um planejamento? Dê exemplos. Célia, essa parte de estudo da Bíblia, no começo, eu queria ter um método para estudar a Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu vou estudar. Vou começar pelo Novo Testamento e pelas cartas de João e depois vou nos Evangelhos. Eu fiz um cronograma e coloquei num lugar visível. Gente, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Eu acordava e eu estava atrasado de um dia anterior. Aquilo ali era uma condenação para mim. Gente, eu aprendi que Deus, Ele quer nosso coração. Não quer o nosso desempenho. E eu estava naquele desempenho. Eu estava errado, totalmente errado. Então, gente, eu parei de fazer isso. O que eu fiz? Eu comecei pelas cartas de João a estudar, porque as cartas de João, elas falam sobre o amor de Deus. E o amor de Deus revelado na sua vida, de alguma forma, isso vai mudar radicalmente a tua forma de ler as escrituras.
A partir do momento que você começa a ler, você tem aquela vontade de ler as Escrituras, você tem aquela vontade de conhecer, Deus já vai trabalhando e vai te conduzindo. E automaticamente você vai para um livro e vai para o outro. Agora, uma forma, irmã, que eu estudei muitas Escrituras era assim. Eu escutava uma mensagem ou uma pregação. Aí o que eu pegava? A passagem daquela mensagem de pregação e ia estudar na Bíblia. Não ler só. Eu lia, estudava e pesquisava. Isso me ajudou muito. Então, eu até falei aqui com muitas pessoas. Você pode pegar mensagens do próprio canal aqui, pega 3, 4 mensagens, ouve aquelas mensagens, pega a passagem, vai na sua Bíblia e faz o estudo. O interessante, minha irmã, também, eu sempre falo isso, é você ter uma Bíblia de estudo, se você puder ter. Porque a Bíblia de estudo, ela te ajuda muito no discernimento de certas passagens. Eu indico a Bíblia da Joyce Meyer, que é uma Bíblia comentada, é da NVI, e que ela comenta. Se você tiver condição de comprar, compre uma Bíblia comentada, porque ela te esclarece também. Agora, minha irmã, um método, lê esse livro, depois vai para esse, depois vai para esse, eu não tenho método. Hoje eu leio Deuteronômio, eu estou lendo 2 Coríntios e estou lendo Provérbios. Eu estou nesses 3 livros. Eu já li esses 3 livros, mas estou lendo de novo, com estudo, sublinhando, pesquisando. Quando acabar esses livros, eu não sei para onde eu vou. Já pensei em ir para Romanos, Senhor, eu até oro, Senhor, eu quero estudar uma palavra que fale mais sobre isso. Outra coisa, minha irmã, outro método de você estudar a palavra, você pesquisar no Google. O que você está passando na vida hoje? O que está mais te afligindo? É relacionamento? Procura no Google que você vai achar várias passagens para você estudar dentro de cada problema. Você quer estudar sobre o amor, você estuda. Você quer estudar sobre depressão na Bíblia, você estuda. É exatamente assim que eu faço. Tá bom, irmã? Vamos orar para fechar com chave de ouro. Senhor amado, obrigado por mais uma noite, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, Senhor, presente. São centenas de pessoas comigo aqui, Senhor, sedentas da tua palavra, sedentos do teu amor, querendo conhecer mais a ti, querendo conhecer mais da tua palavra, querendo saber da minha vida, do meu testemunho, porque eles querem se aproximar do teu coração, Pai. Pai amado, nós já temos vários testemunhos de pessoas que tiveram um real encontro contigo, mas tem outras que ainda estão passando por situações muito difíceis. Pai, em nome de Jesus, que esses corações sejam tocados agora, operando através do teu Santo Espírito, porque eu sempre falo, Pai, não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Pai, continue me usando para ajudar essas pessoas, Pai, e que elas, de alguma forma, Pai, entendam os seus desertos, que entendam os seus problemas, entendam que o problema vem, que a crise vem, que o desemprego vem como treinamento, Senhor, para que eles recebam o melhor de Ti, para que eles vivam o plano perfeito de Deus em suas vidas. Pai, peço a Ti, Senhor, eu sei em nome de Jesus que essa crise de coronavírus, esse vírus está pronto para ir embora. E na verdade, Pai, vai vir o pós-coronavírus. A crise se assolou, Senhor, no mercado financeiro, na economia. Mas, Senhor, os seus justos estão amparados. Os seus justos vivem através do provedor, que é o Senhor que está no céu. Então, Pai, nós cremos em Ti que os justos, após esse coronavírus que está prestes a acabar, eu creio em nome de Jesus, muitos se levantarão, muitos propósitos se cumprirão, pessoas realizarão sonhos em meio à crise, até para que as pessoas lá fora vejam e falam como ele está prosperando nessa crise, e ele vai falar, o meu Deus me prosperou. E essas pessoas, mais almas e mais almas, vão se aproximar de Ti através dos testemunhos das pessoas que estão aqui comigo, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Obrigado por mais um dia. Consagramos essa noite no Seu altar, Pai. E que amanhã seja um dia cheio de graça, de paz, amor e misericórdia. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça que você não é o que você acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo.
Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é graciado. Deus não nos vê, gente, como nós nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que nós podemos imaginar. É um plano bom, perfeito e agradável. Então, gente, medite lá nos primeiros 2 capítulos de Efésios. Identifique lá quem você é em Cristo e abra a tua boca e confesse. A Bíblia fala que no mundo, gente, teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Você também vai vencer, não por mérito seu, não, mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.